A paz do Senhor Jesus a todos, nesta manhã de 2 de novembro de 2022. O texto bíblico que eu quero ler hoje, agora, neste momento, encontra-se no livro aos Hebreus, capítulo 9, e o versículo 27 e 28, que está escrito assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecados, aos que o esperam para a salvação. Nesse dia tão comemorado ou homenageado, um dia de homenagem, aos mortos, as pessoas se direcionam aos cemitérios para prestarem homenagem aos seus entes queridos que lá estão enterrados. E muitos não têm a esperança de vê-los novamente, outros têm a esperança de revê-los, e muitos não conformam e nem concordam ou não aceitam a ideia da morte. No entanto, Deus foi quem determinou essa coisa. Foi Deus quem determinou ao homem que morresse. Ele disse no princípio, quando ele criou o homem, ele disse: ao pó voltará. Ele disse em Gênesis que o homem ia trabalhar até morrer, porque ele era pó e ao pó tornaria. O sábio Salomão também escreveu isso, que o homem morreria. E as escrituras toda a escritura, ela vai estar dizendo que o homem não é para sempre. Ele tem os seus dias contados na face da terra. No entanto, é preciso aproveitar os dias que o Senhor nos permite viver aqui, para que possamos viver dias melhores. Nós precisamos saber viver os dias que o Senhor nos permite viver aqui na terra. Aqui no versículo que nós temos lido, Hebreus 9, 27, diz assim: e como aos homens está ordenado a morrer uma vez. Ele é uma ordem divina. Todos irão morrer. Todos estão predestinados à morte. Ninguém nasceu para viver eternamente, sem morrer. Existe a vida eterna, mas a vida eterna é depois da morte. Ou seja, a morte é a entrada para a vida eterna. Alguém há de pensar que com a morte acaba tudo, que alguém morreu, desceu à sepultura, acabou-se. Na verdade, não acabou. Na verdade, começa o processo da eternidade. Ou seja, a sepultura é a porta para a eternidade. Existe duas eternidades: a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. E aqui na terra nós devemos escolher onde passaremos a eternidade. A eternidade não é como diz alguns assim: se Deus quiser ele me salva, se Deus quiser ele me condena. Não, isso é ignorância quando alguém diz isso. Na verdade, é eu que preciso querer, e depois de eu querer, eu preciso crer. Então eu preciso querer a salvação e preciso crer na salvação. Porque mesmo morrendo, como está ordenado a morrer, mas após a morte, teremos um descanso eterno. O certo é que ninguém escapa da morte quando já está determinado por Deus, com exceção daqueles que irão ser arrebatados no dia do arrebatamento da igreja,
na segunda vinda de Jesus, que o versículo 28 vai dizer daqui a pouquinho. Já está escrito, né? Então, todos os homens, todos os seres viventes, todos os humanos, eles passarão por esse processo, por esse desligamento, por essa separação do mundo físico para o mundo espiritual. E esse processo só se fará através da morte física. Existe a morte física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. Se alguém morre fisicamente, não acabou-se para ele. Se alguém morre espiritualmente, ele pode ressuscitar espiritualmente. Mas se alguém morre eternamente, aí então não há mais solução para ele, ele está eternamente perdido. Não tem mais jeito quando alguém morre eternamente. A morte eterna é o lago de fogo. A Bíblia diz: o lago de fogo, esta é a segunda morte, a morte eterna. Depois que alguém é lançado no lago de fogo, esse alguém não tem mais jeito, não tem mais como ser salvo, não tem mais como ser descondenado ou não tem mais como ser inocentado. Uma vez na morte eterna, não tem mais jeito. A Bíblia diz que nós estamos ordenados a morrer. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 15, tem um versículo que vai dizer que o último inimigo ou adversário a ser destruído é a morte. Logo nós vamos entender que a morte é um adversário nosso. Por que a Bíblia chama a morte de adversário? Porque ninguém quer morrer. Ninguém aceita a morte. Sempre tem uma desculpa para ela. Sempre tem uma desculpa, sempre vamos achar um culpado pela morte ou pelo desaparecimento de alguém. Na verdade, é uma ordem divina. Está ordenado a morrerem. E ninguém sabe quando, nem como, nem onde irá morrer. Às vezes não precisa estar doente para morrer. Às vezes não precisa estar em um lugar perigoso para morrer. Quando chega o dia da morte, ela chega e leva. É uma ordem, está ordenada. Ela está ordenada a tirar as pessoas da terra. E quando isso é determinado por Deus, como está escrito, está ordenado aos homens a morrerem uma única vez. Está ordenado a morrerem uma vez, falando de morte física. Então não tem como escapar. Jesus, ele disse assim: eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, tem vida eterna. Aí ele está falando de vida eterna, vida após a morte, vida na eternidade. Nós precisamos ser conscientes, nós precisamos ler as Escrituras, a Bíblia Sagrada, e entender que o que Deus tem para nós é melhor do que o que o homem promete aqui. Nós entendemos que a nossa vida aqui ela é passageira, mas na eternidade ela dura para sempre. Se nós escolhermos uma eternidade com Cristo, nós teremos uma eternidade na presença de Deus. E se alguém não escolher uma eternidade com Cristo, aí então ele já está aceitando a eternidade sem Cristo, que é a segunda morte, o lago de fogo. É triste, é lamentável quando alguém diz não para Cristo, aceitando assim o sistema, a condenação, e isso é próprio de muitas pessoas não quererem o bem, não quererem o que é certo, não quererem abrir mão das coisas mundanas, querem viver uma vida como querem, escolhem viver uma vida como querem viver e não como a Bíblia ordena, nos orienta a seguir um caminho para podermos ter acesso a uma porta da eternidade nos céus. O caminho é Cristo, a porta é Jesus. É o caminho apertado, a porta é estreita, mas nada é impossível. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Portanto, se você tem um ente querido que está lá no cemitério enterrado e você queira revê-los novamente, e se foi um amigo que morreu na graça, morreu na paz do Senhor Jesus, eu acredito que um dia na eternidade, se você continuar firme na fé, você terá o privilégio de revê-lo novamente, como ele é, como ele está
igual a Jesus, a Bíblia diz que nós seremos igual a Jesus. Eu falo isso com base bíblica e acredito na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, o que a Bíblia diz, o que Deus determinou que fosse escrito na Bíblia, determinou que seja sagrado, essa é a minha regra de fé e conduta. Eu acredito na salvação, eu acredito nos céus, como também acredito na condenação e no inferno. Existem os dois lados, né? Nós precisamos escolher onde iremos passar a eternidade. Quando a Bíblia fala do último adversário, o último inimigo a ser destruído é a morte, nós vamos entender que nós estamos em uma luta. A nossa única luta do bem contra o mal, do certo e do errado, da razão e da emoção. E nós precisamos sempre lutar e vencer com razão e não com emoção. Muitas pessoas, no seu emocionalismo, tomam as decisões precipitadas, fala o que não deve falar, fala até no nome de Deus, sem que Deus tenha mandado falar. Isso é perigoso, usarmos o nome de Deus, achando ou dizendo que Deus mandou fazer, que Deus mandou falar, sem que Deus não tenha dito. Usar o nome de Deus em vão, a Bíblia diz que é pecado. Então, nós temos uma esperança, a esperança da igreja, a esperança dos cristãos é Jesus Cristo, é o Senhor da glória. A Bíblia diz no versículo 28, que nós limos no começo, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Porque a Bíblia diz que Cristo ofereceu uma vez para levar os pecados de muitos e não de todos. Porque muitos não querem abandonar os pecados. Aqueles que realmente queiram abandonar o pecado, aqueles que realmente queiram viver uma vida para Cristo, para esse Jesus morreu. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que os sãos não necessitam de médicos, e sim os doentes. Ou seja, Jesus não veio chamar justos, e sim pecadores. Quando alguém se auto-justifica, quando alguém diz que é justo, quando alguém diz que é perfeito, não foi para esse tal que Jesus veio chamar. Jesus veio chamar aquelas pessoas que são arrependidas, Jesus vem buscar aquelas pessoas que são separadas e que mesmo falhas, mas têm um coração grato a Deus e são arrependidas. São pessoas arrependidas. Não é interessante a gente se sentir perdoado, mas é importante se sentir arrependido. Por que isso? Por que não é importante não é interessante se sentir perdoado? Porque o perdão vem de Deus. Então quem perdoa é Ele. Eu preciso ser arrependido. Eu preciso ser uma pessoa arrependida. Eu preciso estar arrependido quando Ele me liberar o perdão. Porque o perdão, ele só é válido quando a pessoa que precisa do perdão está arrependido. Então, se nós estivermos arrependidos, se nós formos pessoas arrependidas, é evidente que o perdão de Deus virá sobre nós. Agora, quando alguém se auto-justifica, quando alguém se auto-perdoa, quando alguém se acha que está muito perfeito, aí Jesus disse: eu não vim para esses, porque esses não precisam. Esses já se dizem assim. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então é melhor nós abraçarmos Jesus, reconhecermos que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. O Senhor Jesus, uma certa feita, ele falou para um cidadão, e disse: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. O Senhor quer misericórdia. O que é misericórdia? É ter piedade do miserável, é ter perdão para dar, é ter graça. O que é graça? Favor imerecível. Nós não merecemos, por isso é que é graça, porque ninguém tem mérito, nós não temos méritos para sermos salvos, nós não somos merecedores da salvação,
Nós somos carentes da graça de Deus. A graça é que nos salva. Pela graça sois salvos por meio da fé, diz a Bíblia, Efésios 2:8. Não é por meio das obras, é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus, é pelo mérito de Deus e não pelo nosso mérito. Nada que podemos fazer é suficiente para sermos salvos. Jesus é suficiente para mim e para você. Cristo é suficiente para nós. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, olha a esperança agora, aparecerá a segunda vez, sem pecados, aos que esperam para a salvação. Você está esperando para a salvação? Está esperando Cristo para ser salva ou salvo? Louvo a Deus pela esperança que a igreja tem. A igreja tem a esperança do arrebatamento. A igreja espera Jesus. A igreja está aguardando a volta de Jesus. A Bíblia diz: Cristo aparecerá a segunda vez sem pecados para aqueles que esperam para a salvação. Esperamos em Deus. A Bíblia diz em Lamentações de Jeremias: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Por que em silêncio? Porque tem gente que fala demais. Tem gente que fala muito. E a Bíblia diz que as nossas muitas falas nos propicia ao pecado. Às vezes falamos o que não devemos, falamos o que não temos conhecimento. Procuramos conhecer Deus e falamos de Deus, porque Deus aceita falarmos dele. Deus, o Senhor Jesus, ele aceita falarmos dele, falar do seu evangelho, falar da sua palavra. Eu falar de alguém, alguém não aceita. Você falar de mim, eu não concordo. Mas Jesus aceita falarmos dele. Desde que estamos falando, anunciando a sua grandeza, o seu amor, a sua obra, a salvação, a sua volta, o retorno, a sua segunda vinda, para a salvação daqueles que esperam, daqueles que estão esperando Jesus. Qual é a nossa esperança? O que nós o aguardamos? Nós aguardamos, nós esperamos Cristo vir buscar a sua igreja. Nós somos igrejas, você é igreja. A igreja de Jesus não tem rótulo, a igreja de Jesus não tem título. A igreja de Cristo são aquele povo que saíram do mundo, separaram-se do pecado e vive uma vida de santidade e agradam a Deus. Pessoas arrependidas, pessoas que querem a salvação, pessoas que esperam em Cristo. Qual é a sua esperança? Em quem você está esperando? Que país você está aguardando? Nós aguardamos a nova Jerusalém, as mansões celestiais, a qual Cristo foi preparar para a sua noiva, para a sua igreja. Jesus disse em João 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar e tiver tudo pronto, aí ele diz: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. O lugar de crente é aonde Jesus está. O povo de Deus espera o retorno de Jesus. Jesus prometeu lugar para nós nos céus, não é na terra. A Bíblia diz que a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser segundo o corpo da sua glória, com a eficácia e poder de subordinar a si todas as coisas. Nós aguardamos Jesus. Jesus vem do céu. A nossa pátria é os céus. A nossa cidade está nos céus. É para lá que vamos. É de lá que somos. O mundo onde vivemos será governado pelo anticristo. A igreja será tirada da terra antes do governo do anticristo tomar posse. Que nós possamos, meus irmãos, a Bíblia diz: Jesus voltará a segunda vez sem pecados para arrebatar
para levar aqueles que aguardam. Aguardemos Jesus. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é Jesus. E assim, que a nossa esperança seja fortalecida na fé, por meio da palavra de Deus, e que o Senhor Jesus venha nos abençoar, venha nos dar força, venha nos dar graça, para não nos envolvermos com o sistema mundano, para não nos corrompermos e perdermos a salvação. Às vezes eu, você e tantas outras pessoas que já têm aí 10, 15, 20, 30, 50 anos de crente, e agora no fim da jornada a gente vê pessoas que têm uma experiência, que têm uma vida madura na fé, agora se corrompendo, se envolvendo com as coisas mundanas. O objetivo do inimigo, do anticristo, é tirar as pessoas da igreja, é tirar as pessoas da fé, da palavra, corrompê-las para que elas percam a salvação. A luta do bem contra o mal não é com relação a poder político, civil, não, é com relação às almas das pessoas. O que está em jogo em tudo isso, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, é a nossa vida. É a nossa vida. Se ancore em Jesus, se apoie em Jesus, fortaleça-se em Cristo, e Ele virá nos buscar, nos levar para as mansões celestiais. É isso que a Bíblia diz, é assim que precisamos crer. E não vai ser o sistema mundano que vai nos tirar da presença de Deus. O que a Bíblia diz em Romanos 12? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ter uma mente renovada, nós precisamos ter uma mente transformada pelo poder de Deus, pela palavra de Cristo. Nós precisamos pensar diferente, viver diferente. Nós cristãos não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes. Nós não somos melhores do que aqueles que ainda não são. O mesmo amor com o qual Deus me amou e amou você, Ele ama a todos. O amor de Deus é incondicional, de igual modo, para todas as pessoas. Infelizmente, tem muitas pessoas que não aceitam o amor de Deus. Cristo é o amor de Deus. Tem pessoas que não aceitam a Cristo, não aceitam o amor de Deus. Mas mesmo sem aceitar, Deus não deixa de amar enquanto há vida, há esperança. Haverá um dia em que Deus irá julgar essas pessoas, irá julgar essas nações que não aceitam o seu amor. Mas quando ele deixar de ser amor, aí ele será justiça. Deus, ele é amor, Deus também é justiça. Então deixa que a justiça divina julgue cada um segundo os seus feitos. Nós não temos o direito de julgar nem ninguém, nem A nem B. Vivemos em um mundo de igual modo. E nós precisamos estar firme com Deus, firme com Jesus, firme com Cristo, aguardando o arrebatamento da igreja, aguardando o retorno de Jesus, firme na fé. Nada nesse mundo é suficientemente capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é a fome, não é a tribulação, não é a espada, não é a guerra, não é a nudez, não é a altura, não é a profundidade, não é o diabo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra você, que é a igreja do Senhor, contra mim, que sou igreja de Cristo, contra a igreja do Senhor. Não tem nada que possa impedi-lo de crescer. Não tem nada suficientemente capaz de nos tirar da presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a graça sempre, e que nós possamos ser pessoas carentes de Deus, sempre carentes de Deus. Nós sempre seremos necessitados de Deus. Cristo para nós é suficiente, não precisamos de mais nada. Se temos Cristo, temos tudo. Jesus é tudo que precisamos. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Salvador, Ele é quem nos garante os céus. Portanto, meus irmãos, meus amigos, você que me assiste e que irá assistir, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus tenha misericórdia de nossas vidas, e que possamos estar firme e forte na presença de Deus, aguardando Jesus, aguardando Jesus. A nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, te fortaleça e te dê graça, em nome de Jesus. Amém e amém.